Salve, salve você aí de casa. Esse é o Mindcast, o podcast que vai impulsionar o seu potencial e transformar sua jornada para o sucesso. Aqui está do meu lado Lucas Danilo, eu sou Eliseu Vieira. Iremos estar com vocês aí nesses encontros que irão trazer pessoas aqui, né, de todas as vertentes para estar conversando com a gente e nos ensinando, né, o que elas aprenderam aí na sua jornada. Olha só, o Mindcast é um espaço reservado para você que quer receber conteúdo de qualidade, né? É um espaço criado para pessoas comuns, assim como você, que deseja ter uma vida extraordinária. Aqui é um espaço que você pode participar e nos ajudar a construir um podcast cada dia melhor. Bacana demais. E aí, Lucas, nos conte um pouco aí sobre a sua jornada. Você está aí já labutando aí, né? Já está na esfera pública, né? Tá no empreendedorismo aí também, no Bizu Caveira, né? Transformando vidas aí através do ensino. E o que você pode dizer para nós aí como é que está seu momento atual de vida, como é que as coisas estão andando, o que você quer fazer, o que você quer melhorar? Cara, olha só, meu nome é Lucas Danilo, né? Tenho 35 anos, sou funcionário público, né? Concurseiro, né? Assim como meu companheiro Eliseu. Estou na estrada já há algum tempo aí. Atualmente, coordeno um curso preparatório na cidade de Governador Valadares, né, para concurso público, direcionado para concurso público, né? A gente trabalha com áreas diversas, né? A gente está indo agora para pós-graduações, enfim. Atualmente a gente está trabalhando com turma também voltado para educação, Secretaria de Educação. A gente tem um propósito de mudar vidas através da educação. É aquilo que a gente fez com a nossa própria vida, a gente hoje está perpetuando, trabalhando, proporcionando isso na vida de outras pessoas, né? Através de um ensino de qualidade, bem direcionado. Acredito muito na educação para mudar a vida de pessoas. Eu falo sempre que a educação ela muda a vida de pessoas comuns, fazem pessoas comuns se tornarem pessoas extraordinárias. Eu acredito muito no poder da educação. Tô hoje como policial militar, trabalho no estado de Minas Gerais, sou muito feliz também na minha profissão e sou um eterno estudante, né? Formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e apaixonado pelo mundo jurídico. E estou aí, na labuta, e quero, através do Mindcast, acrescentar na vida dos nossos ouvintes aí. Fala um pouco da sua vida aí, do incansável Eliseu Vieira. Rapaz, é interessante isso que você falou, Lucas, exatamente porque a gente que saiu lá de baixo, né? E perpassou todo esse caminho, a gente percebe que sem o estudo mesmo, né, o caminho se torna muito mais árduo. Na verdade, o caminho já é árduo por natureza, né? E só que o estudo ele tem esse poder transformador. A gente vê pessoas aí dos mais variados exemplos, das mais variadas estilos, que através do estudo, né, mudou completamente não só a realidade dela, mas a realidade também de toda a família. E aí a pessoa, né, querendo ou não, para qualquer seara que você for, seja lá, né, do serviço braçal ao CEO de uma multinacional, a porta de entrada é o estudo. Ninguém consegue mudar nada. A realidade só é mudada saindo da zona de conforto. E a ferramenta mais importante que a gente pode estar usando aí é, com certeza, a educação, o ensino. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eliseu, também sou funcionário público, sou policial militar também, né, em Minas Gerais. Atualmente estou na Polícia de Meio Ambiente, setor que eu sou apaixonado, né, e também, né, trilhei o caminho de concurso, já fui aprovado em alguns certames, mas, de fato, a polícia militar, ela é uma vocação, ela é uma coisa assim que a gente, querendo ou não, eu entrei na polícia muito novo, com 18 anos, né? Então, eu me fiz homem dentro da polícia. Então, assim, dentro desse serviço peculiar e sensível. Então, acaba que isso vai trazendo uma visão diferente de mundo pra gente. A gente vai trazer, a gente vai alargando nossa visão de mundo através das experiências que a gente vai vendo no dia a dia, né? Inclusive, uma pergunta que eu queria fazer para você é exatamente essa. Você tem uma ocorrência, alguma intervenção sua que te fez ver uma situação que aquilo dali mudou sua forma de ver a vida? Eu tenho um caso que realmente mudou minha vida, e o engraçado é que foi bem no início da minha carreira. Conta essa história em sala de aula, porque eu também sou professor. Conta essa história em sala de aula. Eu lembro de sentir 1 ano e meio de polícia. A gente foi atender numa terça-feira, lembro direitinho disso, lembro exatamente o dia da semana, um arrombamento, era um arrombamento a uma residência.
Fomos empenhados em direção ao local, um arrombamento, a princípio seria uma pessoa tentando invadir uma casa, você já imagina, tentar furtar. Uhum. Chegando no local, em direção ao local, a nossa central pede que a gente acelere. Não, acelera, porque houve um disparo de arma de fogo no local. Essa profissão nossa é impressionante. E não entendemos, né? O sargento estava comigo sentado antigo, cara, batalhador, estava ali na labuta, perto de aposentar. Aceleramos. Quando a gente chegou na porta, Eliseu, eu não esqueço disso, Felicidade de Patinga. Quando a gente chegou na porta, ele falou para mim assim, Danilo, ele segurou meu braço, deu naquele ímpeto de descer, né, para ver o que é. Ele falou assim para mim, calma, que eu tô sentindo o cheiro da morte. Eu disse, que é isso, cara? Ele falou assim, você vai ver uma coisa muito feia, então se prepara. Eu falei, vamos lá. Eu levantei e assim, aquela coisa, ele foi muito rápido e tal, eu desci. Na hora que eu desci, a porta da residência estava aberta e já tinha uma pessoa baleada em frente à porta. Mais 2 pessoas baleadas atrás. Aparentemente as 2 que estavam atrás, ali naquele primeiro cenário, 3 baleadas. A primeira pessoa ainda viva, essa que estava na minha frente aqui. Mas 2 pessoas atrás num colchão baleado. E essa pessoa que estava na frente com a mão assim, sanguentando, e fez um sinal para mim, apontou lá para dentro. Eu não entendi. Quando ela fez o sinal, eu imaginei que seria o cara, o autor dos disparos. Quando eu entro lá para dentro, no local onde ela estava direcionando, eu chego lá dentro, uma criança sai debaixo da cama e abraça minhas pernas, assim, e eu, com medo daquela criança, uma criança de 8, 9 anos, eu vejo assim, ver se ela está baleada, ela não estava, e ela vai e aponta para um berço. Ela aponta para um berço, e eu vejo uma criança no berço, de 25 dias na época, aproximadamente, com um tiro na cabeça. Nossa. E aquele trem ali mexeu muito comigo, e eu percebi que a criança, pelo nariz, apesar que estava com sangue, respirava. Pegamos aquela criança, correndo para o hospital, e a viatura ali, a gente colocou Teasa na viatura para socorrer aquela criança. Letícia é o nome da criança, e lembro bem dessa ocorrência. Essa ocorrência mudou muito a minha vida, né? E ali eu pude entender que o ser humano descontrolado, sem amor próprio, sem limites, é capaz de tudo, e aquilo ali mudou um pouco a minha vida, mudou um pouco a maneira que eu encaro as ocorrências, o respeito que você tem que ter em cada ocorrência. E o interessante, essa mulher que me avisou, que ela apontou lá para dentro, quando eu volto com o bebê, ela já estava morta. Parecia assim, que ela estava ali só para me avisar que tinha mais alguém baleado lá dentro. E eu não tenho dúvida que ela segurou ali para me avisar aquilo, e isso mudou minha vida, a minha maneira de ser policial, de me comportar na rua, de respeitar a vida. Me moldou muito, me transformou muito. Bacana demais. A gente, no dia a dia e na lida, a gente vê assim que realmente a capacidade do ser humano, né, de fazer maldades, ela é muito grande. Mas também a gente tem que saber cuidar para isso não endurecer nosso coração. Verdade. Entendeu? Verdade. Porque acaba que a gente começa a esperar sempre o pior. Isso. Se a gente não souber fazer esse filtro, né? É como se a atividade fosse uma roupa. Sim. Você chegou ali, você coloca a roupa e vai trabalhar. Quando você acabou o turno, você tira aquela roupa, coloca lá no seu local de trabalho e vai para casa. Sim. Que essa roupa é o quê? Exatamente essa carga, né? Essa carga, essas histórias que se a gente não souber filtrar, né? E a gente com certeza não tem como, né? A gente não vê isso não é peculiaridade só do serviço policial, a gente vê médicos, né? Que realmente, principalmente no início de carreira, fica muito aquilo impressiona muito a pessoa, mas depois de um tempo ela consegue entender a dinâmica. Verdade. E acaba que cria como se fosse um mecanismo mesmo de autoproteção, né? Isso. Tipo assim, aquilo ali afeta, lógico, né? Você tem que saber primar ali pelos seus sentimentos e tudo, saber primar prestar um bom serviço, mas aquilo não te afeta tanto mais. Sim. No sentido de você levar isso para casa. Isso, né? Saber separar. Eu também tive uma ocorrência, na verdade, eu fui moldando minha percepção de vida dentro da instituição. Né? Igual eu te falei, eu entrei na polícia com 18 anos, o que eu sabia de vida? Nada. Né? E formei, a gente vai para os rincões de Minas Gerais, né? Chega lá, você com 18 anos, você é uma das maiores autoridades, tem que resolver o problema da cidade inteira. E aí eu fui conhecer o que era pobreza mesmo, no sentido de miséria, né? Eu fui ali para uma área que já era bastante carente, e fui vendo, assim, tem pessoas que têm a vida muito difícil. Verdade. Né? E isso a gente vai aprendendo e vai aprendendo a ser grato pelo que a gente tem.
Sim. Entendeu? E pelo que a gente vai construindo. Igual às vezes tem muitos colegas que vêm falando, reclamar, não sei. Primeiro que eu já criei um mecanismo. Quando a pessoa vem reclamar comigo, eu mudo de assunto. Entendeu? Ou vem reclamar, ou vem falar mal de uma pessoa pra mim e tal, eu já tenho esse mecanismo, eu já mudo de assunto. Eu já falo, e aí, como é que tá? E já mudo o assunto totalmente. Pra quê? Pra não deixar isso afetar. Né? Exatamente. E teve uma ocorrência também, e não tem como, né? Envolver criança é pesado. Teve foi em Guanhães isso. A mulher, né, a vítima, ligou 190 pedindo, chamando a viatura. O marido dela estava, né, descontrolado lá, tinha feito uso de álcool e outras drogas, e estava querendo matar ela. Só que ela conseguiu desvencilhar dele e sair de casa. Só que o bebê do casal, criança, né, tinha mais ou menos 2 anos. Até hoje eu tenho foto dessa ocorrência guardada no meu computador. De aproximadamente 2 anos, que foi um trem que me marcou demais. Eu estava logo no início de carreira também. E foi uma cena muito pesada. Ficou em casa o bebê? O bebê ficou em casa. E ela ligou. Aí a gente tava em outra ocorrência, mas uma outra viatura foi. A gente chegou lá depois. Ah, saquei. Na verdade, o cara queria matar ela, ela conseguiu sair, mas o bebê ficou. Isso. Quando a gente entrou dentro da casa, né? Na verdade, a primeira viatura que chegou lá entrou, deparou com a situação, encontrou o cara caído, né? Logo na entrada do corredor da casa lá. Ele tinha dado não sei quantas facadas nele mesmo, na garganta dele, pra se matar. Aí depois que os policiais, né, viram, constataram que já estava em óbito mesmo, quando entraram dentro do quarto, até arrepio até hoje, a criança estava em cima da cama. Ele tinha matado ela também, dando, não sei, agora não lembro, acho que umas 7 facadas na criança de 2 anos. E aí depois eu cheguei lá depois, né? Quando eu cheguei e vi aquela cena, quando eu entrei no quarto e vi, realmente foi uma carga. Eu falei, velho, realmente o ser humano é difícil demais. É complicado. Como é que você faz isso com um ser, né, totalmente... Mas enfim, é exatamente isso que a gente tem que... É bom que a gente consegue enxergar como é que é uma profissão densa, né? É verdade. Mas e aí, Luz? E aí depois, né, a vida vai andando, e como é que tá o... E é bom a gente falar sobre isso, que a gente fala sobre isso e como lidar com isso também, Exatamente. Né? Porque a situação a gente aprende, inclusive, né? Nos nossos cursos, no dia a dia policial, a gente não pode apaixonar, né? Exatamente. Até porque a gente, apesar de amar a nossa profissão, de ser apaixonado, a gente também tem uma vida, né? A gente tem que ser humano e a gente tem sentimentos. Mas fica aí a lição aí, né? Fica aí os nossos aprendizados, ocorrências que marcaram pessoas, né? Marcaram minha vida, marcaram a sua e marcaram a vida de outras pessoas que participaram indiretamente, vítimas, familiares, enfim. Mudando, já que a gente tá falando só de coisa ruim, vamos falar de coisa boa também. Vamos falar de coisa boa. Aquela intervenção no Turmalina, que tinha o bebezinho tava engasgado, ele tava passando na hora, parece que foi providência de Deus. A gente virou a esquina, o menino, o irmãozinho que era um pouco mais velho, chamou a polícia, vem cá, meu irmão tá morrendo. Entramos lá e tava já roxo. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a manobra correta, né? Que deu uma sobrevida e que a gente conseguiu chegar com ele no hospital. E depois a gente passou lá várias vezes depois, inclusive eu tenho que até voltar lá para ver como é que tá. Inclusive nós dois já participamos de uma junto, né? Nós aprendemos o tráfico de droga junto. Rapaz, aquele lá do residencial. Do residencial Valadares. Participamos, você lembra disso, mas fica para uma próxima, mas nós participamos junto de uma ocorrência, de destaque, inclusive, né? Pois é, foi quanto? Foi várias tabletas de maconha. A gente pegou em cima do... Tava dentro de uma bolsa de bebê, não é? Nós participamos de uma ocorrência. Cara, falando sobre educação, eu não posso deixar de falar isso, é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, sobre estudar, se compensa, se educação, se... É interessante dizer, porque a gente está em Valadares, né? Nós somos de Valadares, somos da cidade interior do leste de Minas. E aqui na nossa cidade, por exemplo, uma coisa bem básica que eu falo, por que eu falo que os estudos eles abrem portas de fato? E às vezes portas até que o dinheiro, que pessoa que tem muito dinheiro não consegue. Aqui em Valadares, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo no bizu, falo assim, pô, estudar compensa. Aquela frase, o trabalho devolve, ela serve também para os estudos, né? Os estudos devolvem. Eu lembro que quando eu fui para o Rio de Janeiro, tirar o visto americano. Cheguei lá, moleque novo, também entrei na polícia muito novo, muito moleque. Cheguei lá,
aquele ônibus lotado de pessoas assim, não sei o que, sou psicóloga da Souza Cruz, não sei o que, tem tantos mil na minha conta e tal. Eu cheguei o moleque lá para pegar meu visto lá. A mulher falou, você faz o quê? Eu sou policial, funcionário público há tantos anos, faço faculdade, tudo, estudo nisso, faço aquilo, tô pós-graduando nisso, naquilo outro. A mulher foi e me deu meu visto. Quando eu chego no ônibus, a mulher falou assim, a pessoa, todo mundo chorando, aquele mausoléu, aquele clima de velório, o pessoal, pô, você conseguiu seu visto como? Eu falei, não, eu sou funcionário público. Então, assim, a porta se abre para quem acredita no poder da educação, confiar nos estudos e poder ir além. Acho bacana isso, porque em Valadares, por exemplo, o sonho do povo é ir nos Estados Unidos. Não, o meu caso foi a mesma coisa. Você também, né? Cheguei lá, eu acho, tipo assim, o cara que tá aí é ruim, tem as filas lá, né? Uhum. Tinha um cara que tava, você vai vendo todo mundo que tá lá sendo entrevistado. Aí tinha um cara que tava na minha frente, que eu tava vendo assim, aí falou que tinha ido não sei quantos países, Argentina, blá, 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 blá. Falei, rapaz, eu mal saí de Minas Gerais, aí, como é que eu vou chegar e falar e tal? Aí, enfim, cheguei lá, não tinha nada, também tava fazendo faculdade, né, de bens, né, era veículo, aquele negócio todo, ou seja, e detalhe, né, da cidade que a gente é. Exatamente. Queimada demais. Valadares, chega lá, você precisa de Valadares? Queimada demais. Aí, só que a mulher começou a me perguntar tanto, eu fiquei uns 30 minutos que ela perguntando trem, eu fui só falando dela a verdade e tudo, mas eu queria saber de toda a minha árvore genealógica, de tal, aquele trem todo. Aí eu chegou no ponto e falei, velho, não tem jeito. Se essa mulher quisesse me negar o visto, ela tinha negado. Porque não tem tanto trem que ela tá perguntando, e no final ela falou e deu um visto. Falei, beleza, cheguei no 11, mesma coisa. Ninguém tinha conseguido visto, só eu. É isso aí. Só olhava assim, o que essa bosta desse É isso aí. E aí, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos mesmo, na hora que eles chegaram lá e falou assim, Valadares, você tá indo pra onde? Na verdade, eu fui assim, né? Sem instrução nenhuma. Eu falei, tô indo pra Everett. Aí o cara falou, Valadares. Você foi pro Everett? Pra Everett. Eu tive no Everett também. Não, mas eu fui. Quando eu cheguei Você já foi direto pra Everett? Não, quando eu cheguei na fronteira, assim, de hora de descer em Miami, né? Aí na hora que eu cheguei, você tá indo pra onde? Você foi pra Boston. Vai ficar onde? Everett. Aí o cara, não, vou lá pra Salinha. O Everett. O Everett é um local que tem muito imigrante brasileiro. Quem assistir tiver lá sabe como é que é. Aí fui pra Salinha, e detalhe, eu tinha vindo no ônibus de Belo Horizonte, direto, Belo Horizonte, Miami. Aí, beleza, eu cheguei, fui mais rápido e fui embora. Quando eu cheguei nessa salinha lá, que é a salinha do medo lá, só tinha um casal lá, eu lembro de italiano que tava lá, o velho tava até colocando o cinto, tipo que ele tinha tirado a roupa toda. Eu falei, nossa senhora, gente, eles vão na cabeça da gente, né, não? Eles vão prender, daqui a pouco vão prender aqui. Aí fui conversar com o cara, né, com o negócio, tudo em inglês, né, e arrastando aquele inglês misturado com tudo. E aí, quando eu fui olhar, tipo assim, o cara, não, beleza, bem-vindo e tal, quando eu virei, eu acho que eles pegaram todo mundo que tava no voo que veio de Minas Gerais, uma galera de Valadares, e tacou dentro da salinha, tava igual o mercado. E aí eu falei, velho, e exatamente o que você falou, se eu não fosse, né, concursado e tal, a chance de eu conseguir um visto, quase impossível. É a porta. Entendeu? É a porta que você abriu justamente por causa da educação. E a mente vai alagando, né? Ali você vai criando experiência, vai aumentando sua mente, daqui a pouco você começa a atinar para coisas que você não atinava, né? Vai entrando pro ramo do empreendedorismo, vai agregando. Eu acho que o principal que a gente tem que ter sempre é aquela noção de fazer, não é noção, né? Mas aquela motivação de querer sempre agregar na vida dos outros. É verdade. Quando você sempre acorda assim, eu quero aquela reflexão, né, que Santo Agostinho falava, para se melhorar. No final do dia você faz uma reflexão e vê o que você fez. E você chegou no final do dia, botou a cabeça, você não melhorou a vida de ninguém hoje, realmente aí tá um trem errado. Então você tem que reformular a sua forma de ver a vida e começar a trabalhar dentro disso, porque eu acho que se a gente começar, se 50% das pessoas pensar assim, você vai ter um mundo perfeito, não precisa ser 100% não. É verdade. Se observa claramente que as pessoas de sucesso, elas têm um perfil muito parecido. Por exemplo, claro, tem as suas exceções, mas as pessoas de sucesso geralmente são pessoas que sabem aproveitar muito bem o tempo. Você olha para essa pessoa, ela sempre está fazendo alguma coisa. Lembro de uma frase que eu escutei de um papa antigo, ele falava assim, que ele só dava trabalho para os padres que já tinham muito trabalho. Porque só quem faz muita coisa arruma tempo para fazer ainda mais. Geralmente você olha para aquela pessoa que não faz nada, que não tem nada, o cara só anda cansado, tô sem tempo, preguiça, sem energia.
E aí onde eu quero chegar na sua vida. As pessoas de sucesso, elas têm esse perfil. Geralmente as pessoas de sucesso são pessoas que trabalham muito, tiram tempo para estudar, conseguem ler livros, cuidam da parte física, se alimentam bem. No final de semana eu estava trabalhando, né? E uma policial que estava comigo, próximo de mim, saber da nossa proximidade, da nossa amizade, de outras empreitadas que você já teve junto, a nossa ligação, perguntou para mim assim, isso é uma pergunta real. Falou assim, Danilo, mas o que é que o Vieira faz? O que é que o Eliseu faz? Porque ele tem energia, ele trabalha, ele é policial, ele é funcionário público, ele estuda, né? Porque ele sempre está postando ali o conteúdo nas redes sociais, alimentando a galera. Ele cuida da parte física, você sempre está, toda corrida que tem, que você pode estar, você está aqui da cidade, fora. Além disso, você é pai, e você tem outras afazeres. Como organizar isso, cara? Porque isso é difícil. Demais. Porque, na verdade, tem dia que você acorda, eu falo muito sobre isso, porque não é sobre motivação a parada, mano. Porque a motivação não é todo dia que ela tá ali. Porque tem dia que você vai acordar e falar, eu quero ficar em casa, vou ver Netflix, vou ver um filme e vou ficar aqui. Mas você tem que acordar. E aí ela falou, eu falei assim, eu vou levar essa pergunta pro podcast, o Eliseu vai responder e você vê. Não. O que você faz? Aí ela brincou até, tá tomando alguma coisa. Eu falei, tá, não, pô. Então, você falou é importante, não é sobre motivação, é sobre consistência. Então, a consistência, ela te permite isso, né? O Evandro Guedes falava, né, uma frase que eu gostava bastante, não é uma frase dele, é um método dele, ele falou assim, você não precisa estudar 10 horas no dia, estuda 2 horas por dia durante um ano, 2. Então é mais ou menos isso. Você não precisa acordar 5 horas da manhã e dormir 2 para fazer tudo. Você precisa ter organização. No domingo, geralmente, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer um cronograma da semana. O que eu preciso fazer na semana? Né? Quantos dias que eu vou malhar? Quantos dias que eu vou... Isso é massa, cara. Que eu vou estudar? Por quê? Por exemplo, que eu sou uma pessoa... Eu acho assim, a gente é muito... Já pegando um outro gancho, que é uma sacada violenta, a gente tem que aprender a estar presente aonde a gente está. A gente é muito assim hoje em dia. Você está aqui, mas você tá pensando no que você vai fazer amanhã, numa coisa que aconteceu de manhã cedo. Ou seja, você nunca está onde você está. Sempre você está no passado ou você está no futuro. E isso acaba que não te permite extrair o máximo daquela situação. Então, se eu estou aqui com você hoje conversando, eu estou 100% conversando com você hoje. O Clóvis de Barra fala muito isso. Então, você tem que aprender isso. Quando eu estou com meu filho, eu estou 100% com meu filho. Quando eu estou treinando, tanto que o pessoal até me acha, não, Eliseu é metido, não sei o quê. Não, quando eu tô na academia, eu boto o fone aqui, torando, e eu não quero ficar conversando com ninguém, porque eu tô malhando e fazendo, arejando a mente, pensando. Uma das maiores ideias que eu já tive foi na academia. Isso é forte, cara. Então, assim, eu tô ali para aquilo. Então, quando a gente aprende a fazer isso e se organiza, a coisa começa a fluir. Então, aquilo que... E as pessoas têm um pouco essa mentalidade, né? De sempre querer procurar o segredo. Tá tomando alguma coisa? Tem, ele é um... Não. É o simples esforço diário, ainda que pouco, mas com constância. Então, se eu consigo fazer isso, durante a semana, deu domingo, faço meu cronograma da semana toda. Dá para fazer 100%? Óbvio que não. Sempre acontece um contratempo, às vezes você fica um horário a mais no serviço. Só que isso é normal. É o que eu sempre falo. 80% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Então as pessoas que vão viver na vida, né? Deixa a vida me levar, acorda, não sabe o que eu tenho que fazer. A gente tem que... Eu gosto muito dessa analogia. A gente gerir a nossa vida como se uma empresa fosse. Sim. Entendeu? Então, ou seja, a empresa tem metas, né? Tem um cronograma, né, governamental, institucional da empresa. Onde é que a empresa quer estar daqui a 5 anos? Né? Então, isso faz parte da nossa vida. Se a gente não gerir a nossa vida assim, a gente vai viver, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente. E não adianta a gente depois querer achar ruim. Mas é porque fulano, porque o Lucas ele tem sorte por causa disso. Porque o fulano tem sorte. Não, simplesmente porque ele fez o que precisava fazer. Exatamente. Assim. Isso que você falou é muito forte, cara. Isso aí que você falou me remete um pouco à minha família lá. Né? Você falou assim, a gente tem que aprender a estar presente no lugar que a gente está. Isso é muito forte, porque, por exemplo, eu percebo isso claramente, a gente percebe isso em almoço de família, por exemplo. Você está ali com os familiares seus, aí tá o pai, a mãe, o vô e a avó. Hoje, por exemplo, coincidentemente, até de maneira negativa, uma vizinha de frente à minha casa, acabei vindo pro podcast, recebi notícia que ela faleceu, aquela vizinha
que todo mundo gosta, Uhum. a senhorinha que tava lá. E a gente não sabe até quando a gente vai ter as pessoas perto da gente. Ontem, inclusive, acho que foi ontem que você postou um vídeo com seu pai, né? Foi com o seu, aquele com o seu filhinho e o avô Sim. tocando lá. Meu pai e meu filho, a gente tocando, não é? bandinho tocando. É seu pai, não é isso? Isso. Achei aquilo assim, você tava com a sua família, cara. E ali você tava com a sua família. E às vezes você percebe lá, muita gente acha que essas coisas caiu na moda, né? Caiu de moda, isso é brega. Mas você não sabe, eu não sei, ninguém que tá vendo vai saber até quando a gente vai ter essas pessoas. Porque às vezes você tá ali num momento com a sua família, mas o cara quer mexer no celular, quer ficar no WhatsApp, e às vezes o pai, o avô tá ali querendo uma atenção, e a gente às vezes não prega uma atenção. Eu lembro que a minha mãe foi embora para os Estados Unidos, aqui todo mundo sabe que o povo aqui é apaixonado com a América. Minha mãe foi embora para os Estados Unidos quando eu tinha 1 ano. E ficou para os Estados Unidos, virei homem, entrei para a polícia, fiz minha vida, toquei minha vida, e nunca que minha mãe voltou. Me lembro que minha mãe ligava para mim, é sério isso. E algumas vezes minha mãe ligando de novo. E minha mãe ligando de novo, você tá naquela amorosidade, eu tô querendo fazer minha mãe ligando de novo, e ela me ligava 24 horas. Minha mãe ligava para meus amigos, sabia onde eu tava. E às vezes a gente não sabe valorizar esses momentos. E aí, Eliseu, minha mãe um dia marcou de vir embora, vou embora pro Brasil e tal. Resolveu vir embora pro Brasil e aquele trem falou assim, ai cara, que bacana, minha mãe vai vir embora. Preparei meu apartamento para receber minha mãe. Minha mãe ia vir embora, minha mãe tinha uma passagem marcada para vir embora para o Brasil no dia 26 de janeiro do ano de 2013. E minha mãe marca para vir embora e tal, e eu, aquela empolgação, vou conhecer minha mãe, avisei para meus amigos. No dia 26 de janeiro de 2013, eu peguei serviço, minha mãe ia pegar o avião às 4 horas da tarde, chegaria no outro dia no Brasil. A minha mãe, próximo do horário de pegar ônibus, meu telefone tocou, atendi meu telefone, era o marido da minha mãe. História que é foda. Ele fala comigo assim, falou assim, você tá de onde? Eu tô trabalhando, tô de serviço. Ele falou, você tá de serviço? Eu sou umas conversas desconexas. Aí ele pegou e falou pra mim assim, você tá armado? Eu falei, cara, eu sou polícia. Trabalho armado, pô. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, cara, aconteceu um negócio aqui. Eu falei, o que tá pegando? Ele pegou e falou, não, sua mãe teve um acidente. Presta atenção. A minha mãe teve 26 anos de América. Ela foi quando eu tinha 1 ano. Eu não conhecia ela. No dia 26 de janeiro de 2013, ela ia vir embora e realizar o meu sonho de vida, que era conhecer minha mãe. No dia 26 de janeiro, poucos minutos antes de entrar no avião, minha mãe infartou. A minha mãe morreu no dia de vir embora. E depois disso, muitas coisas pairaram. E a sua fala, né, nada programado, me fez lembrar disso. E para deixar um recado, né, valorize os momentos especiais com pessoas especiais, porque a gente realmente tem que aprender a estar presente nos locais que a gente está. E valorizar cada momento, porque não volta mais. Exatamente. Não volta mais. Só quem não tem uma mãe, só quem não tem um pai. Exatamente. E, por exemplo, você tem o seu filho, né? Queria até que você falasse um pouco, porque ontem ele correu com você, né? Achei massa aquilo ali. E parece que você curte muito essa parada, né, da paternidade. Né? Sim, na verdade, eu acho que a principal, a maior função que o homem tem, né, o homem, genericamente falando, exatamente a da prole, você, né, a gente vai recepcionar uma vida, olha que coisa importante. Você vai recepcionar e vai, né, vamos dizer assim, você vai guiar ela nos seus primeiros passos. E isso é importantíssimo. E a gente tem que saber usar isso da melhor forma possível, porque é aquele negócio, né? Só quem já sentiu na pele sabe. Né? Meu pai ama ele demais, mas igual sua mãe, aqui é um fenômeno nada comum, né? Foi para os Estados Unidos também, quando eu era muito novo. E, querendo ou não, senti muito essa ausência de pai. Seu pai morou lá também? Sim, morou muitos anos. Igual você. Quando meu pai voltou, eu já era polícia já. Ah, entendi. Entendeu? E tem um relacionamento fantástico, meu pai. Não tem nenhuma mágoa do passado. Isso daí já foi descortinado, isso daí já tá, assim, para mim, muito, muito bem resolvido. Mas aquilo dali me marcou no sentido de entender a importância de um pai. É a falta que você que você sente a importância, né? É isso que é o negócio. E isso eu trago para mim muito claro. Eu quero sempre estar presente na vida do meu e dar o meu máximo para
passar para ele o pouco que eu sei. Né? Então, o meu relacionamento com meu filho não é de posse, né? Não é meu filho, né? Ele é um ser iluminado, graças a Deus, que Deus me deu o privilégio de ensinar um pouquinho nos primeiros anos de vida dele, porque depois cresce e vai construir a história dele. Né? Então eu acho isso muito importante, a gente ter essa conexão com o filho da gente e dar o melhor na construção do caráter daquele ser. Verdade. E a partir daí, né, a missão, acho que a maior missão que a gente tem é essa. E depois aí vem as acessórias. Né? Mas voltando um pouco naquela questão de estar presente, é exatamente isso. Exatamente. Você está ali presente, e hoje a gente tem um contexto de vida bem acelerado, né? Tudo é muito... Para você se romper em determinada área, você tem que trabalhar muito, e acaba que essas relações interpessoais estão ficando cada vez mais frias. Sim. Né? Sim. E com a tecnologia, principalmente, né, que traz essa questão de aproximar as pessoas, mais uma outra vertente também de afastá-las. Tá dando efeito contrário. Então, acaba que a gente deixa isso passar. A gente não vigiar isso, a gente vai deixando isso passar, igual você falou. Verdade. Então você tá ali, né, trabalhando, tá, igual mesmo. Amanhã eu tenho instrução de manhã para dar. Já estudei? Já estudei, mas aquela revisão final eu vou fazer amanhã, vou acordar um pouco mais cedo para eu fazer. Porque hoje tinha os outros projetos. Não dava para sair de última hora essa questão, essa agenda. Então, enfim, se eu fosse olhar, eu falei, não, eu não vou buscar meu menino, né, não vou levar meu menino para correr esse fim de semana, porque eu tenho que preparar isso, preparar aquilo, não. E na hora tudo acontece. Só que você tem que estar a disciplina na mente, para chegar e fazer o que precisa ser feito, né? É verdade. Mas, Lucas, bom, vamos já partir para uma parte mais genérica. O que tá tirando seu sono hoje? Ou nada tá tirando seu sono? Tá tudo onde deveria estar? Rapaz, tirar meu sono. Na verdade, nós estamos vivendo um momento bom, tá? Nós estamos vivendo um momento bom na empresa. O que tem tirado o meu sono talvez seja algo positivo, né? Os novos projetos, né? A gente está levando, por exemplo, agora o nosso projeto Bizu, para o online. Isso tem tirado um pouco o meu sono, né? Porque demanda um tempo, demanda uma dedicação, porque o curso ele tem uma qualidade muito grande no presencial e para você levar essa qualidade para o online exige muito cuidado, exige assim, é aquele famoso, você não pode queimar largada, né? Isso tem tirado um pouco o meu sono, né? Projetos pessoais. Outra coisa paralela que a gente tem feito no Bizu é tentar fazer do curso um estilo de vida. A gente tem tentado empregar lá no Bizu, por exemplo, que não é só questão de estudar. É o estilo de vida Eliseu. É o estilo de vida da pessoa. Hoje, quando o meu aluno chega, quando ele chega lá no Bizu, a gente tenta empregar na cabeça dele um estilo de vida. Porque, por exemplo, a gente sabe que os estudos, por exemplo, a pessoa que ela tem uma rotina de atividade física, de alimentação, ela consegue estudar melhor, com mais qualidade. Então, assim, a gente tenta mostrar para as pessoas que uma qualidade de vida melhor, isso passando pela alimentação, pela atividade física, por um estudo de qualidade, por amigos, por um ambiente. O ambiente, cara. Eu falo muito isso com eles lá. Lá nós temos um ambiente, né? Um ambiente muito saudável, porque a galera é muito animada. Lá eu faço questão, assim como eu te levo outro, de levar pessoas vitoriosas para aquele ambiente estar sempre carregado com boas vibrações. Talvez seja isso que tenha tirado o meu sono no momento, mas assim, de maneira positiva, né? Claro, tudo que nos desafia, nos tira da zona de conforto, é normal. Tá até conversando com um amigo que tem em comum nosso, agora há pouco, que eu nem sabia, ele falou que, né, tinha dado baixa na polícia e estava advogando. Ele falando que na hora lá de assinar mesmo, né, dar um friozinho na barriga e tal. Eu falei, velho, normal, isso acontece mesmo. Tudo que vai tirar da zona de conforto, você vai ter, como o nome diz, né? Você vai ter um desconforto. Mas aquilo dali vai fazer você crescer. Não é fácil, não. Eu fiquei até curioso para saber quem é. Vamos falar, eu posso até falar, o Avelar, amigo nosso. Avelar foi embora? Foi. Tá certo. Vai ser feliz, é um menino muito bom. Exatamente. Dedicado, estudioso. Em qualquer área que a pessoa quiser. É verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Em qualquer área que a pessoa quiser. A gente tem hoje exemplos que ficaram conhecidos, até aquele vendedor de água, que cara, qualquer área. Verdade. Basta a pessoa ter a mente, e isso que você falou agora há pouco, eu até falei na minha conversa com a nova turma do Bizu lá agora há pouco, a questão da frequência.
Você tem que estar alinhado com pessoas que estão no seu nicho, que estão ali na sua caminhada. Então não adianta você ficar ali querendo performar, querendo estudar para concurso, querendo, né, empreender, se você está, por exemplo, com aqueles mesmos amigos da adolescência. Exatamente. Eliseu, isso é tão forte, eu falo isso com as pessoas, com os amigos lá, e eu sou muito repetitivo em algumas coisas. E sempre falo lá que o versículo que eu gosto muito é aquele versículo que fala que tudo é possível ao que crê. Eu repito esse versículo quando eu penso lá no online, quando eu penso no podcast, quando eu penso nos nossos projetos, eu falo assim, não, se a gente quer, a gente consegue, se alguém chegou lá, eu também posso, tudo é possível ao que crê. Só que isso passa muito por quem vai estar com você no processo. Eu costumo falar o seguinte, né, com todo respeito, mas se você perguntar para uma pessoa de uma profissão X que não venceu na vida, pô, eu tô querendo ser médico, eu tô querendo abrir um podcast, quero abrir um curso, por essa pessoa não ter vencido, ou vamos lá, uma pessoa que nunca passou num concurso público, talvez por não estudar com qualidade, pô, eu quero estudar para concurso público. Aquela pessoa vai virar para você e vai falar assim, ó, isso não é para você não. Essa pessoa vai te jogar para baixo, essa pessoa vai te desanimar, ela vai pisar no seu sonho. É muito importante que você ande com pessoas que têm o mesmo pensamento e são maiores que você. Não estou falando maior, ninguém é melhor que ninguém. Não, mas aqui, eu falo. A gente não pode ter milindre. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Verdade. Você não pode ter milindre para falar o que é. Não vou falar a verdade, porque a verdade é uma palavra muito forte. Verdade. Mas você não pode ter milindre para falar o que a pessoa precisa ouvir. Uhum. Entendeu? Então, de fato, se eu estou num ambiente onde eu sou melhor, eu tenho que sair dali, porque dali me incomoda. Verdade. E hoje a gente vê, muitas pessoas têm o sentimento oposto. Se ela não estiver num lugar onde ela é melhor, tá ruim para ela. É verdade. E esse é o pensamento assim que é o básico. Se você tá num lugar onde você é o melhor, você não tem mais nada para contribuir, para distrair ali, não. Não tem. Você vai ter só para ser sugado. Então você tem que sim estar num lugar onde as pessoas que estão ali, né, vai o quê? Te ajudar a mudar o nível. É a questão da frequência. Então a gente tem que falar mesmo. Tem muita gente que e vai falar mal, a crítica. Isso é normal. Você com certeza vive isso, igual eu também vivo. A crítica, ela é normal. Verdade. A gente tem que aprender a amar a crítica. Por quê? Aquela crítica eu pego ela e tiro dela o impulso para mim romper, para mim fazer o que eu preciso fazer. Isso. Então eu tenho que pegar aquilo e usar como força motriz para me alavancar. Então, a gente tem que estar com isso bem formado na cabeça e entender que existem locais. Ah, mas a pessoa vai achar que você tá. Não, o que a pessoa acha é problema dela. Aí já entra até um vídeo que eu postei no meu canal, no Instagram, da questão das preconcepções da pessoa, né? Dos traumas que a pessoa tem, aquilo ali afeta a pessoa. Não é por causa de você, é por causa do problema que ela tem. E ver você crescendo, ver você rompendo na vida, logrando êxito nos seus planos, aquilo dali incomoda a pessoa, mas não é por causa de você, é por causa que talvez aquilo transluza a incapacidade dela de correr atrás das coisas que ela quer. Exatamente. Então, como ela não sabe pegar aquilo e transformar positivamente, ela opta a ficar ressentida e tal, mas isso é um problema dela. É um problema pessoal. É isso que você falou. Por exemplo, você chega faz o teste. Nós estamos aqui, funcionário público. Se eu virar para você e falar com você assim, eu quero começar a estudar, quero ser funcionário público assim como você é, você vai virar para mim e você vai conseguir. Você vai me direcionar. Você entra num consultório de um médico, seja ele qual for, falou, doutor, meu sonho é ser médico. Ele falou, meu filho, você vai conseguir. Você entra lá em qualquer lugar que for onde tem um profissional, ele vai falar que você também é capaz e vai contar um pouco da história para você. Então, por isso, você tem que andar com pessoas que são maiores e melhores e têm qualidade. Porque quando você começa a andar com pessoas que não venceram, você tende a ser igual àquelas pessoas. E uma coisa que eu falo, e isso é real, e a gente vai aprendendo isso, inclusive estou lendo um livro agora, fala muito sobre isso, sobre finanças, gosto muito de ler sobre isso. E a gente ganha de fato pela raridade. O Eliseu não ganha pelo tanto que ele trabalha, eu não ganho pelo tanto que eu trabalho, você não ganha pelo tanto que você trabalha, você ganha pela sua raridade. Aí muita gente questiona assim, tudo bem, vamos lá, o Neymar ganha muito dinheiro, o Neymar ganha... Tá, mas vamos lá. Quantos Neymar tem no Brasil e no mundo? Ele ganha pela raridade. O jogador de futebol tem muitos. Então a raridade, a sua diferença, vai fazer você ser reconhecido. Então nós precisamos ser raros, nós precisamos ser diferentes. Essa é a realidade. A gente tem que ser diferente. O comum não ganha nada. E é o que você falou, eu preciso decidir ser diferente, porque não decidir é uma decisão. Exatamente. E é a decisão mais
transformadora, positivamente ou negativamente. Então, e nada igual você falou, né? A questão é a raridade, mas como é que você consegue, não vou falar nem a raridade, vou falar a excelência, né? Mas como é que você consegue ser excelente a tal nível, né? Levar sua excelência para isso se pagar por si só. Ou seja, você chegou num ponto que tá tudo resolvido. Agora é só você continuar. É óbvio que não no sentido de se acomodar, mas você já rompeu. Como é que você acha? Como é que a pessoa deve fazer para alcançar essa excelência? Cara, eu acho que ela tem que dar o melhor todo dia. Eu acho que ela tem que acreditar. Eu sempre falo isso. A gente tem um grave problema, nós, seres humanos, de sempre acreditar mais no outro do que na gente. Estou numa sala de aula. Eu sempre acredito mais naquele aluno que tem aquele óculos bonito, que tem aquele cabelo legal. Isso me atrapalha a alcançar a excelência, atrapalha na minha evolução, atrapalha nas minhas conquistas. Porque, sem dúvida nenhuma, eu acredito que existem pessoas que têm talento, mas eu não tenho dúvida. O próprio Cristiano Ronaldo é um exemplo disso. Que a dedicação, ela supera o talento. E muitas vezes ela supera. E eu acredito que o cara dedicado, compromissado, aquele cara que acorda todo dia, que ele sabe o que ele quer. Sabe, tem uma frase que fala assim, é preciso ter coragem para dar tudo por um sonho que ninguém mais vê além de mim. Se você tem aquele sonho que ninguém às vezes acredita, que ninguém às vezes pode imaginar que você vai alcançar, mas se você acredita, se você trabalha todo dia, se você sonha todo dia, se você lê todo dia, você vai chegar lá. Eu não tenho dúvida nenhuma, que a pessoa dedicada e comprometida, ela vai superar. Eu, por exemplo, não tenho muito talento para os estudos, mas quando comecei a estudar, eu gostava muito de gravar as penas. Hoje, em sala de aula, quando eu estou dando aula, e nunca fui habilidoso, inteligente, nunca fui o melhor da minha sala, e eu tinha um exercício, falava assim, eu quero ser o melhor nesse negócio. E entrava para os negócios e falava assim, ninguém vai estudar mais essa parada aqui, eu não. E você sabe que eu sou bitoladão com esse trem de ficar estudando, aí eu chego na sala, eu vou ser o melhor nessa parada, eu vou gravar essas penas tudo e tal, uma coisa minha. Aí chego na sala, falo pros moleques, escolhe um crime aí, pô. Qualquer, abre o Código Penal, abre o Vadimeco aí, escolhe qualquer crime, mas de qualquer lei, pô, vamos. Aí o cara escolhe, eu tenho que acertar a pena daquele crime. Aquilo ali não dá nada, mas é para mostrar para o aluno que uma dedicação te leva à excelência. E eu sempre tenho acertado, brinco com ele, faço umas apostinhas com ele lá. Então eu acredito muito nisso, na dedicação, no trabalho. E naquilo que a gente já falou, pô. Não tem nada ligado à motivação, porque amanhã mesmo talvez eu não acorde motivado, você não vai acordar, mas eu preciso fazer, Eliseu. Uma coisa que eu sempre falo é que toda decisão, todo objetivo, toda meta que você for traçar, não tem como. O primeiro passo é você tomar consciência de que, para você chegar lá, você vai ter que tomar uma decisão. Sempre. Que é a decisão de renúncia. Não adianta você falar assim, eu quero ser aprovado no concurso público. Se você não tiver já bem massificado na sua mente das renúncias que você vai ter que fazer para chegar lá, não vai dar certo. Então você tem que fazer um trabalho mental primeiro. Então é óbvio, não tem como. A renúncia, ela precede qualquer sucesso. Por que renúncia? Porque você vai ter que renunciar a sair no fim de semana, você vai ter que renunciar a fazer a grande maioria que as pessoas medianas estão fazendo. Que é o quê? Trabalhar CLT de segunda a sexta, da sexta-feira, vai para um boteco, fica sábado, domingo em boteco, domingo é que é ressaca, segunda-feira tá lá. Já pensando, a pessoa já bota o pé dentro da empresa, né, ou dentro do local que ela trabalha, na segunda-feira, já pensando na sexta. Verdade. Aquilo que eu falei, não vive o momento. Então, ou seja, se você quer sair dessa, não vou falar mediocridade, mas a verdade é essa vida mediana, você vai ter que fazer diferente, vai ter que renunciar a isso. Porque, querendo ou não, hoje a gente vive numa sociedade que ela te molda para isso. Você não tem educação financeira durante a escola básica, você não tem nada que te aponte a empreender. Verdade. Então, ou seja, você é formado para ser só mais um, para trabalhar de segunda a sexta, ganhar um salário mínimo. É isso mesmo. Aí já vai entrar em outras searas aí que não cabe nem a gente falar aqui, que vai perder muito tempo. Mas é porque é mais fácil você conduzir uma nação assim do que uma nação que pensa, que cada pessoa individualmente pensa por si só. Verdade. Então, é o que eu falo. Se você não tiver bem massificado na sua cabeça que a renúncia precede qualquer mudança de rumo, né, porque você vai ter que renunciar àquela vida que você vivia até hoje para mudar seu rumo. Porque tem muita gente que vem querer me
me orientar e tal, me falar certas coisas, que eu olho para a pessoa não tá... Você faz aquela leitura, a gente, graças a Deus, eu gosto muito de ler, né, e aprender sobre comportamento humano, a própria mente, e você consegue, pelo menos eu tenho essa percepção de conseguir filtrar a pessoa rapidinho. Uhum. Eu sei, muitas vezes, o que ela tá vindo me falar não é o que ela quer falar. E aí a pessoa vem querer me ensinar uma coisa que eu tô vendo que ela não tá aplicando na vida dela. Uhum. Eu posso até ouvir por educação, se eu não tiver nada melhor para fazer. Uhum. Mas se eu tiver, eu já corto a pessoa, eu tenho um compromisso, estou indo embora. Por quê? Não adianta. Não tem como eu te ensinar, Lucas, como ser um multimilionário se eu não sou multimilionário ainda. Sim. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque o que eu conheço, o que eu sei, me trouxe até aqui. Uhum. Até aqui eu sei falar. Daqui pra frente eu não sei, senão eu já tava lá. Entendeu? Se eu chegar e falar assim, ô Lucas, abre uma, sei lá, uma locadora de veículos. Ou abrir que é assim, vai dar muito dinheiro. Vai dar mesmo tudo. Só que se eu soubesse isso, eu já tava lá fazendo. Uhum. Entendeu? Então, a gente, infelizmente, a gente é cercado de porta-vozes de Deus. Né? Esse negócio é muito sério. Já que é semilindre, não, vamos falar semilindre. Semilindre. E sei que você falou uma coisa fera. Olha só, você falou sobre a renúncia é muito forte. Porque renúncia, ela, sem dúvida nenhuma, ela dói, né, Liseu? Demais. Cara, eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de ver filme. Em casa, a Ingrid, meu povo sempre gostou muito de ver filme. A gente gosta de sentar, ver filme, ver série, ver 10 séries ao mesmo tempo, mas a gente gosta. Mas, porra, quando eu tô numa época de estudar para concurso, não dá pra ver filme. Então isso é uma renúncia. Coisa básica, né? Só pra entender. Isso dói, né? Pô, eu queria estar vendo, mas eu tenho que estudar. Só que aí eu falo com a galera o seguinte, sobre essa questão de renúncia. Tudo na vida tem um preço. E isso é claro para mim, isso é uma das coisas que eu levo desde moleque. Tudo na vida tem um preço, tudo tem um preço. E é assim, ou você vai pagar o preço da vitória ou da derrota. Mas um preço você vai pagar. Tá, você não quer estudar, você não quer trabalhar, você não quer empreender, você não quer ter uma vida legal, você vai pagar um preço de ficar sem dinheiro. Ah, você quer ficar o dia inteiro vendo televisão? Tá de boa, mano. Você vai pagar o preço que você não vai ter as coisas que você sonha. O cara que sofre todo dia acordando cedo de madrugada, trabalha, estuda, empreende, faz concurso, isso, aquilo, outro, ele paga um preço muito grande. Mas ele conseguiu viver uma vida esplêndida, bacana. Os dois pagaram um preço. Tudo na vida tem um preço. E falando sobre a renúncia, isso você falou, falava até pro Túlio, há pouco tempo atrás, sobre perca de identidade. E você falou para mim assim, pô, como que eu vou te ensinar a ser milionário se eu não sou milionário? Eu concordo, senão você perde sua identidade. É igual a gente estava brincando sobre, né, com todo respeito, mas fazer o personal trainer ou nutricionista que quer me ensinar, por exemplo, emagrecer, mas o cara... Não, isso aí é o básico, né? Como é que eu vou querer ensinar o cara a passar no concurso sendo que eu não passei? Ou vou falar de nós. Ué. O cara que é policial e é corrupto, que é usuário de droga, que não dá o exemplo. Às vezes o personal trainer que é mais pesado que eu quero passar num TAF, mas o meu personal não faz barra. Então, é exemplo que eu tô falando assim, a gente tem que ter a identidade, senão a gente perde a identidade. E hoje a gente vive numa sociedade muito melindrosa, que a gente não pode falar nada. A gente vive, na verdade, exatamente. Amordaçado. Você não pode falar mais que o céu é azul. Uhum. Você está sendo preconceituoso com o vermelho. Entendeu? Então, assim, infelizmente, não tem como. A gente tem que falar as coisas. Se essas pessoas que querem viver nesse casulo de mundo perfeito, deixa elas pra lá. Cada um, eu sou muito, assim, devoto do liberalismo. Você tem que ter liberdade para ela ser o que quiser. É igual a gente vê, tem gente que hoje se considera um tigre. Bota dente assim, pinta, faz tatuagem todo tigre, e a pessoa tá ali como um tigre. Eu, na minha concepção, isso é assim, é loucura. Né? Mas é direito dela. Cada um faz o que quiser com a sua vida. Entendeu? Então, se a pessoa quer viver nesse mundo, né, caótico, ou né, do jeito que ela quiser ver esse mundo, onde as coisas são o que eu penso e não o que são, né? Você acaba que tem uma deturpação das coisas. E aí, beleza, ela vai viver para lá, ela vai colher os frutos dessa vida que ela escolheu. Sim. Eu não sou obrigado a viver e compactuar com isso. Sim. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, pra gente, né, mudar nossa mente, desvincular disso, é entender que as coisas são como elas são. E não adianta a pessoa falar uma coisa que não é. Verdade. Só que entra muitos fatores emocionais também. Né? Hoje, se for olhar, a gente
é mais emocional do que racional. Isso é normal do ser humano. Até porque você pegar qualquer pessoa que é sempre racional, a pessoa vira um robô. Então, só que nessa questão emocional vem muitos traumas do passado, vem muita coisa, e acaba que tudo ofende. Tudo ofende. Pela aquela questão que eu falei, não é pelo fato de eu ser o que eu sou ou estar falando o que eu estou falando. É porque ela tem algum problema, até a questão da metáfora do edifício, né? Alguma rachadura, talvez lá na infância dela, que não ficou bem resolvido, e você fala uma coisa que desperta, que ele tem que estar lá no formato do caráter dela, né? Do edifício que ela construiu na vida dela. E aí, aquilo dali ofende a pessoa. Então acaba que você não pode falar as coisas. Né? Se a gente vê na maioria dos casos aí, de empreendedorismo mesmo, as empresas que deixaram o empreendedorismo do lado para obedecer uma agenda, faliram. Né? Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É né? A pessoa pode ter a sua convicção, mas ela tem que saber aplicar aquilo na área. Se eu tenho uma convicção afetiva, eu vou aplicar aquilo na área afetiva. Verdade. Pronto. Entendeu? Verdade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? E também já entra aquela questão que as pessoas hoje têm, né, de querer agradar o outro. Que aí entra a pessoa que vive para agradar o outro, ela entra num turbilhão que ela não sai do lugar mais. Porque ela entra na questão da crise de identidade que você falou. Primeiro que ela não sabe quem ela é. Exatamente. Porque ela vive querendo agradar o outro. Só que nisso ela vai se perdendo. Porque ela não faz o que ela quer, ela faz o que o outro espera que ela faça ou o que o outro quer que ela faça. Exato. E aí a pessoa vai se perdendo ali e acaba que vive 20, 30 anos sem uma identidade própria. Exatamente. Não se posiciona, né? Não tem uma identidade, não tem um caráter, não tem palavra, ela fica ali se amoldando no meio que ela tá, né? E fica uma pessoa sem talento, né? Não desenvolve nenhum talento. Né? Então quando chega lá na frente, vai ver o que eu fiz na minha vida. Eu sou ruim em nada, em agradar os outros. Entendeu? Ela não percebe que se ela trabalhar ela trabalhar as qualidades dela, ela não precisa esperar, as pessoas vão vir. É verdade. Né? E aí a pessoa vai se entrando nesse turbilhão aí, vai saber até quando que vai, né? É verdade. É isso aí, meu amigo. É muito complicado. O ser humano hoje, realmente, a gente tem que tomar até cuidado com o que fala, né? Um amigo meu falou um negócio que é verdade. A segurança, ela não combina com o sucesso. Tem muita gente que quer viver naquele mundo seguro ali. Até nos reality shows, você vê isso, aquela pessoa... Eles dão até um nome para isso no reality show. Aquela pessoa que não faz nada, é o moita, é o que fica parado. Nem no reality show isso traz sucesso. Água parada dá dengue. Então a pessoa realmente ela tem que se posicionar, ela tem que ter atitude, ela tem que querer mudar, ela tem que se posicionar. Claro, observa, a gente tem que respeitar as diversidades, mas realmente a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter uma ideia própria, defender aquela ideia e não simplesmente viver a vida para tentar agradar os outros, porque realmente isso traz infelicidade, né? Isso traz um congestionamento de identidade, porque eu nunca vou fazer aquilo que eu quero, eu faço o que os outros querem. A gente tem que ser desapegado, né? Quando você se apega a certas coisas, seja um emprego público que paga 30, 40 mil reais. Eu achei fenômeno aquele juiz, como é que é o nome dele? Que é do CPIURIS lá. Seu nome dele? Acho o nome dele, eu achei fenômeno. Porque ele chegou num ponto e falou, não, eu sou juiz, mas isso daqui não é tudo. Ele falou, quer ver? Entendeu? E começou a ir para outro lado e foi muito mais bem sucedido. Se ele fosse apegado ao cargo dele, ele tinha sido limitado. Né? Então, é aquela questão, tem até uma árvore, agora fugiu o nome, acho que é sequoia. Ela, se você deixar, ela cresce 100, 200 metros para cima. Aí você pegar ela e plantar ela dentro de casa, debaixo de um teto, ela vai crescer só 2. Então a sequoia é mais ou menos dessa forma. O ser humano é mais ou menos dessa forma também. O Juliano, esse aqui é delegado, né? Não é esse que você está falando, não. Não. Esse aqui é delegado que... O Sameraj? É a Sameraj. Esse aqui também é outro, o Juliano, que deu baixa também de Delta Federal, né? Para empreender. O sonho dele, ele ama ser professor. Ele fala isso na despedida da Polícia Federal, né? Ele, inclusive, fala lá bonito, ele fala assim, o ápice da segurança pública para ele. Eu também, para mim, é o cargo de delegado federal, e ele resolveu seguir um sonho. Não deve ter sido fácil assinar abaixo, mas é o sonho do cara. E ele não passa, ele quer viver aquilo, ele quer ser feliz. E aí, se a pessoa é apegada, ela fica o resto da vida ali, presa. Exatamente. Você não pode ser apegada.
É muito fácil você ser desapegado na escassez, né? Você não tem nada para pegar, né? Agora, você ser desapegado na prosperidade, que é muito mais difícil. Com certeza. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão, não se contentar e na hora que falou, não, minha mente já cresceu tanto, isso aqui não é mais para mim. Eu tenho que expandir. Exatamente. Então, se eu não desapegar daquilo que está me segurando ali, eu nunca vou expandir minha mente. E nunca vou alcançar aquele potencial que eu poderia ter alcançado. Exatamente. Sobre essa questão de potencial, se você pudesse voltar no tempo aí, para você... Claro que eu também tenho coisas que eu poderia mudar. O Eliseu de alguns anos atrás, você daria algum conselho para você chegar hoje diferente? Um ensinamento bem sucinto que eu daria para mim é o simples, é o mais básico. Escolha um objetivo de vida e, a partir daí, molde seus dias para alcançar esse objetivo. No caminho, vai ter, né, várias curvas. E você vai conhecer várias pessoas que aquilo dali pode o quê? Mudar totalmente seu objetivo. Mas tenha um objetivo. Acorde todo dia com aquele objetivo em mente. Não viva vendo a vida passar. A gente já viveu, pelo menos eu vivi muito tempo assim. Vendo a vida passar, acordar. Telespectador da vida. Eu fazia o que as pessoas me chamavam para fazer. Né? Ou seja, eu não era protagonista da minha história. Sei como é que é. E aí a vida vai passando, vai 1 ano, 2 anos, se a pessoa não acordar, vive a vida toda, né? Cara. Então, assim, o principal conselho é esse. É sempre ter um objetivo. Que não, isso não é nos ensinado. É diferente da cultura oriental, que lá tudo em torno, desde criança desde né, da pré-escola, ela é moldada a ter um foco, a ter um objetivo. Aqui não. E o ser humano, ele é moldado, talvez por uma característica comportamental, né, neural mesmo, a ter foco. Uhum. Por que jornal, novela, Big Brother, isso tudo faz sucesso? Porque o ser humano, ele adora sentar e ficar vendo. Adora ser espectador. Lá atrás era o rádio, agora a televisão, agora é TikTok. E aí a coisa vai passando. Você sempre o quê? Focando sua energia fora. A gente tem que aprender a focar nossa energia dentro. Isso. Quando você para para focar sua energia dentro, acaba o mundo para você, no sentido de o mundo não interfere mais no que você quer ser. Então, se você quer ser isso, você vai ser. Ah, mas vão falar. Quem? Falar o quê? Tô nem aí. Não quero saber. Ah, fulano vai fazer isso, fulano é doido. Tô nem aí. Eu tô no meu foco aqui. Isso aí é massa que você falou, porque às vezes isso aí é um trem do nosso tempo, uma coisa do nosso tempo, de às vezes deixar de fazer alguma coisa, com medo do que o outro vai falar, de um pré-julgamento. Inclusive no militarismo tem uma frase que fala assim que o medo da morte, ele é pior que a própria morte. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa, com medo do que o outro vai falar, e deixa de viver coisas espetaculares que é a sua vida. Eu não tenho dúvida, eu também, para mim lá atrás, eu teria me dado um couro, e uma coisa que eu queria falar para mim, se eu pudesse voltar lá atrás, falar, cara, não tenha medo e arrisque mais. Eu queria falar isso para mim, não tenha medo. Tive medo em muitas coisas. E pago o preço. Lógico, pessoas de sucesso também erraram, eu vou errar, você errou. Eu queria falar para mim, não tenha medo, cara, arrisca. Arrisca. Às vezes o medo que eu tinha lá atrás de algumas coisas, eu falei, cara, eu não vou fazer isso por causa disso, eu não vou fazer isso porque eles vão falar isso, eu não vou fazer isso porque vai dar errado, não dá nada, cara. Se você quer fazer, vai lá e faz. A vida é curta, pô, a gente era moleque um dia desse, a gente já tá aí andando e a gente vê pessoas aí vivendo, e eu percebo claramente que pessoas de sucesso são pessoas que arriscam e têm coragem de ir lá e fazer, botar a cara. A gente até falava isso no início lá do Bizu, a gente aprende a fazer fazendo. E arregaça as mangas e vai, bota a cara e vamos fazer o negócio. Eu tenho certeza que se você tiver coragem e não desistir, você vai dar certo e você vai conquistar. Vai. Esse dia para trás me chamaram para dar uma aula, isso daí eu tô dando um exemplo, mas eu faço em tudo da minha vida. Para dar determinado curso, né, dar uma instrução. Eu nem sabia para quê. Teve o convite e falei, isso daqui me interessa porque já linka com outro projeto que eu tenho, que isso daqui vai ser bom para mim. Nem quis nem saber. Vou saber que não, pode botar meu nome, é eu. Depois eu vou estudar e correr atrás de fazer a melhor instrução, apresentação que eu vou fazer. Só que eu não quero saber. Se aquilo dali casa com o meu projeto de vida, eu só falo sim. Então, uma coisa importante também que é bom compartilhar com o pessoal, é exatamente essa questão. Você vencer o medo pelo sim. É lógico que você não vai falar sim para tudo, mas
você não tem aquele medo. Você tem alguma coisa no coração que tá ali, latejando, ó, faz isso. Não tenha medo, vai lá e faz. É igual você falou, a vida é curta demais. Curta. E se você fez e errou, bacana, você aprendeu. Talvez você vai melhorar a sua técnica, depois você vai ver, não, isso daqui não é pra mim. Mas você tentou, você movimentou. Né? É aquela famosa frase antiga que todo mundo fala, a vida é igual andar de bicicleta, você parar, você cai. Então você nunca pode estar parado, tem que estar sempre andando. Exatamente. Né? Tem que estar sempre em movimento e sempre buscando algo mais, né? Bom, aquilo que a gente já falou, que água parada dá dengue. Isso. A própria Bíblia fala que a pessoa que é morna fica parada ali. Eu vomitar-te-ei. Então a gente tem que estar em constante evolução. Eliseu, você é de escola particular? Oriundo de escola particular ou ensino escola pública? Não, a minha base foi escola pública. Básico, escola pública. Isso, e no final do ensino médio eu fui para... Não é particular, né? Na verdade, eu tenho que falar que eu era muito preguiçoso, sempre fui. No sentido de não me preocupar com nada, né? Então, acabou que eu tomei bomba em algum ano, porque eu não lembro mais. Vou lembrar aqui, na 4ª série, alguma coisa assim, eu tomei Mas bomba. isso é importante falar, porque o cara olha você assim e fala assim, Não é? Tá vendo? Era o melhor aluno, sempre foi o melhor. Não, tomei bomba, aí o que aconteceu? Eu tava uma série abaixo. Só que aí eu passei no concurso da polícia. Entendi. Aí eu tive que correr atrás para me formar a tempo. Eu fui para aquele integral, que aqui tinha um colégio que você fazia 6 meses, né? Eu lembro do integral. Ano. Aí eu falei, em 1 ano e meio eu matei o ensino médio, né? Que era o primeiro, segundo, terceiro ano. Na minha também é totalmente pública. Escola no meu bairro mesmo, nunca tive condições de estudar em escola particular. E a gente percebe que isso, o que faz a diferença mesmo é o aluno, né? A dedicação ali, né? Não adianta nada, o cara pode estar estudando na escola mais cara do mundo. Se não tiver compromisso com o futuro, com o objetivo que ele quer lá na frente, não adianta, você pode colocar qualquer professor. A gente vê isso em sala de aula, cara. A gente, como professor que somos, você está na sala de aula, até falava isso agora há pouco em aula lá com os meninos, o sucesso não está na sua conta bancária, o compromisso. Às vezes o cara vem ali de uma escola particular e vê um cara do... A gente está no Bizu lá agora com o menino lá, o Marcos, o cara tinha 12 anos que ele não estudava, sentou lá no Bizu, ninguém dava nada pro moleque, o moleque está aprovado no concurso público. E vê um monte de cara aí, escola X, X e Y, aí o cara não tinha compromisso, não foi. É a dedicação superando mais uma vez o talento. Então, bacana demais. E você vê que assim, a gente como professor, você consegue olhar de uma maneira macro para a sala e falar assim, você sabe o que eu estou falando, você consegue falar, esse cara é diferente. O cara, pô, tinha aluno no Bizu lá, o cara vinha, pô, o cara chegava lá no Bizu todo suado, o cara com a mochila muito simples, o cara trabalhava no Ceasa, velho. Olhava pro moleque e falava assim, pô, o cara é diferente, velho. O cara tá compromissado, o cara quer... Por outro lado, você viu alguns caras chegando ali com aquela roupa, aquele cordãozinho, pá. Esse cara não quer a mesma coisa, não tem o sangue nos olhos. Isso daí é igual que a gente, né, eu posso falar que eu vivi isso e vi isso. A pessoa que é tudo fácil, né, que a vida é fácil para ela, não dá valor. Não. Então, ou seja, aquele cara que tá ali, né, que tá pagando aquele dinheirinho ali, que suado, né, que o cara tá ralando para conseguir e tal, aquele trem ali, daquele tempo que ele não tem, porque talvez trabalhe em 2, 3 estudos, ainda tá estudando na escola normal, o cara quer mudar a realidade dele. Então exatamente. Ele dá valor. E exatamente. Vive o momento, tá ali no momento, tá ali estudando de fato. Né? Agora o cara tá ali não, o cara tá ali tranquilo lá. Por isso que é tão difícil você mudar seu mindset e romper quando você chega num ponto. A maioria das pessoas, elas vão, começa a trabalhar, empreender, chega num ponto, ganhando R$1 milhão. Parei, pra mim tá satisfeito. A pessoa começa a viver aquela vida boa, viver da renda e tal, e se dá bem. Pra mim é isso aqui mesmo. O difícil, que isso aí já entra, são poucas pessoas que rompem isso e falam, não, peraí, o negócio não mudou não, a vida continua a mesma, eu preciso de um propósito. Né? E aí continua rompendo e sai daquela zona de conforto, que isso é uma zona de conforto bacana demais, o cara tá ali tranquilo, vai criar família, agora eu vou ficar de boa. Não, eu não tô criticando quem faz isso, pô. Né? Sim. Mas o difícil é isso, você sair da zona de conforto, porque é tudo muito bom. Agora a pessoa que já tá na vida ruim, é igual, vou falar com você, o cara que tá na vida ruim, que não quer melhorar, o cara tem que continuar na vida ruim mesmo, porque tem que tomar um couro. É verdade. Porque quando você tá no fundo do poço, a única alternativa que tem é subir, e o cara nem isso faz. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é difícil demais, mas graças a Deus que o mundo é assim e a diversidade que existe hoje, né? Verdade. Então, cada um é dono do seu e faz o que achar melhor. É verdade. A gente tem muita coisa para falar. É verdade. Mas a gente vai ter mais tempo mais para frente. Esse é o nosso primeiro encontro, né? A gente vai trazer muita coisa importante. Sem dúvida nenhuma vai ser um espaço reservado para agregar valor, né? Para trazer coisas
para pessoas comuns que querem, de fato, viver algo extraordinário, né? Seja empreendedor, seja estudante, seja qualquer profissional, né, a gente, de fato, vai buscar pessoas aí nas mais variadas áreas, né, de saúde, alimentação, performance, para vir estar trazendo um pouco de conhecimento aqui para estar agregando na vida de todo mundo. Inclusive, às vezes, até o próprio ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, quiser opinar também num profissional, em alguma área, né? Claro, que quer trazer... nós vamos exatamente isso. Os nossos convidados que vão vir, né, a partir da próxima semana, vocês podem mandar perguntas aqui, a área de vocês, para a gente extrair o melhor aí. E para finalizar, hoje o convidado aqui é o Lucas, mas ele também faz parte da nossa mesa, com a pergunta clássica que nós vamos fazer para todos os convidados aqui, é que se você puder sintetizar todo o seu conhecimento de vida, né, em alguns minutos, e essa mensagem pudesse ser ouvida por todo mundo, o que você faria, o que você falaria, né, para as pessoas que estão ouvindo agora? Cara, difícil. Tá, mas se eu pudesse resumir tudo que eu aprendi, tudo que eu adquiri nessa vida, nessa caminhada de muito erro, mas também de vários acertos, né? É que eu não tenho dúvida nenhuma que cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que vai assistir esse podcast, se você tem um sonho, se você tem um objetivo de vida, você consegue, você é capaz. Desde que você se dedique muito e entenda que vai ter dias muito difíceis e não existe um momento ideal, não existe um dia ideal, não existe, você vai ter dias que você vai acordar e você não vai querer fazer, mas você precisa fazer por você. E uma coisa que eu levo para minha vida, e eu já falei aqui no podcast, e é uma coisa real, na vida tudo tem um preço. Se você não pagar um preço pelo seu sucesso, você vai pagar um preço um preço maior pela derrota, por viver uma vida medíocre. Se rodeie de pessoas incríveis, de pessoas que vão agregar, se aproxime de pessoas que são acima, que são pessoas grandes, para que você se torne grande também. E todos os dias da sua vida, entenda uma coisa, você precisa aprender algo. Você precisa deitar e falar assim, hoje eu aprendi algo diferente. Na hora que você deitar a cabeça no travesseiro, você precisa aprender algo diferente. E não se esqueça, tudo é possível ao que crê. Se você crê, dá para você chegar onde você sonha e ter uma vida maravilhosa. Excelente, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. O Mindcast semana que vem, aquele podcast que vai impulsionar o seu potencial e transformar a sua jornada para o sucesso. Forte abraço, até a próxima.